absolutamente histórico, absolutamente arrebatador que o Manchester City fez com o Real Madrid. Poucos clubes no mundo, na história, conseguiram fazer contra o Real Madrid. O City destruiu o Real Madrid em 90 minutos hoje no Etihad Stadium. E já tinha feito um jogo muito bom dentro da sua proposta, muito fiel à sua proposta no Bernabéu. A verdade é que se a gente pegar a bola que cada um está jogando em 2023 e o que foi o jogo do Bernabéu em grande parte do tempo, o Real Madrid ficou num baita lucro ao chegar vivo na Inglaterra para o jogo de hoje. Essa é a verdade que ficou demonstrada já desde o primeiro minuto dos 4-0 de hoje no Etihad. Então vamos para uma análise aqui completa do que foi o amasso do Manchester City. Que domínio, que vitória contundente, e eu acho que o 4-0 ele é muito simbólico, porque às vezes, assim, justiça do futebol eu acho que é um conceito relativo, mas às vezes os placares finais, eles não desenham bem o que foi o domínio de um time sobre o outro. Às vezes o time cria tanto, amassa tanto, domina tanto e ganha só por 1-0. Porque o goleiro adversário estava inspirado, porque faltou um pouco de sorte, um pouco de capricho na hora de finalizar. E, aliás, hoje o Courtois estava de novo inspirado. E se não fosse o Courtois, o Real Madrid passaria um vexame maior do que passou. O Courtois pega 3 bolas do Haaland, assim, inacreditáveis. Courtois já tinha feito defesas muito importantes na ida, naquele início lá de 4, 5 finalizações do City em 30 minutos, o Courtois estava lá para salvar, era para ser maior. E eu acho que o 4-0, uma goleada, fosse ela qual fosse, 4-0 ou até maior, mostraria bem, principalmente para quem não viu o jogo, caramba, e esse placar aí? Foi assim. A diferença de um time para o outro foi quilométrica, foi enorme, foi uma goleada mesmo. Deixa o like do vídeo aí. Falta bem pouquinho pra gente bater a meta dos 90 mil inscritos. E aí, batendo essa meta, claro que nós vamos pra meta do 100zão, plaquinha, aquele esquema todo. Então, tô contando com você. Like do vídeo que ajuda muito. Compartilha nos grupos aí de Champions, grupo do futebol, grupo da resenha da galera aí. Nos grupos de madridistas, sei lá, né? Torcedores do City. Compartilha aí, tá bom? E aproveita para deixar sua inscrição no canal. Vai lá, clica no inscrever-se, deixa o sininho ativado para você não perder nenhum vídeo, principalmente aqueles que saem no horário diferente do padrão. É sempre meio-dia, né? Hoje não teve meio-dia, a gente esperou aqui o jogo da semifinal da Champions. Vamos para uma análise do jogo e eu vou falar também das coisas que não deram certo no Real Madrid, e foram muitas. Vinícius Júnior, decisões do Ancelotti, tem bastante coisa pra gente falar. Eu acho que hoje o Ancelotti foi mal desde o início. E o City foi muito bem. Você lembra o que foi a primeira meia hora do jogo em Madrid, na semana passada? O City chegou a ter, em algum momento, 75% de posse de bola. O Haaland teve uma finalização rasteira, depois teve outra de cabeça, o Courtois salvando 4, 5 chances. E o City não teve ali a precisão para transformar aquilo em gol. E com isso você mantém um time muito experiente, muito frio, vivo, como o Real Madrid. Os caras foram lá no primeiro contra-ataque, Camavinga, Vinícius, pum, gol. E isso era algo que o City estava vacinado para hoje. O City precisaria repetir aquela pressão, só que com uma rotação ainda mais alta, empurrar o Real Madrid ainda mais para trás no jogo de hoje e concluir as chances. E não deixar o tempo passar sem abrir o placar. Porque você vai mantendo o Real Madrid vivo e isso é muito confortável para o Real Madrid. Porque quando o Real Madrid vai batendo e resistindo, vai apanhando e resistindo, ele se fortalece com isso. Hoje ele não conseguiu resistir muito. Por mais que o Courtois tivesse feito uma baita defesa naquela cabeçada queima-roupa do Haaland, por mais que o Courtois tivesse lá para fazer os seus milagres, aos 23, uma bola do De Bruyne magistral para o Bernardo Silva, 1-0. Materializando um domínio que chegava a ser assim assustador do Manchester City nos primeiros minutos. E se você for ver as estatísticas, muitas vezes elas mostram bem o que foi o jogo. Do minuto 1 ao minuto 15, o Real Madrid acertou 13 passes apenas. Do minuto 1 ao minuto 15. Isso é menos de um passe completado por minuto. Do minuto 15 ao minuto 45, quando o primeiro tempo terminou, 45 mais um pouquinho, o Real Madrid acertou mais... Perdão, do minuto 15 ao minuto 30. O Real Madrid acertou mais 30 passes. Então, do minuto 1 ao minuto 15, 13 passes o Real Madrid completou. Do minuto 15 ao minuto 30, 30 passes completados. Com meia hora de jogo, o Real Madrid não tinha trocado sequer
50 passes no jogo. O Manchester City tinha 79% de posse de bola. O Real Madrid foi completamente empurrado para o seu campo. Não tinha escapada de contra-ataque com o Vinícius Júnior, não tinha escapada de contra-ataque com o Rodrigo, não tinha um lance de criatividade para o Modric, e o Benzema assistia o jogo e mal tocava na bola. E eu estava acompanhando o jogo, teve um momento lá que numa rádio espanhola lá, o repórter estava no estádio e ele informou, o Benzema, o time está todo no campo de defesa, o Benzema voltou e o Ancelotti pediu contundência para o Benzema ali na pressão, porque o Benzema estava fora do jogo porque a bola não chegava e também não estava ajudando muito nesse trabalho na hora de recompor, porque o City era inteiramente dominante, assim, o Real Madrid tinha que marcar com os 10 e marcar muito e tentar desesperadamente roubar a bola, mas não conseguia. Com o Grealish aberto por um lado, com o Bernardo aberto pelo outro, o Real Madrid não conseguiu conter esse jogo de profundidade pelas pontas do Manchester City, não conseguiu conter as chegadas do Kevin De Bruyne, o Real Madrid ofensivamente foi nulo e defensivamente o que tinha lá não era capaz de segurar um time avassalador como foi o Manchester City ainda no primeiro tempo. Aos 37 minutos saiu o segundo gol. O 2-0 já deixava, pelo panorama do jogo, muito difícil qualquer possibilidade do Real Madrid tentar alguma coisa no jogo. Teve um chute do Toni Kroos no travessão, que foi a única finalização no primeiro tempo, um chute de fora da área, despretensioso, porque o Real Madrid não conseguia articular qualquer tipo de jogada, qualquer tipo de ação ofensiva organizada. Méritos para Kyle Walker. Precisamos falar aqui sobre a atuação do Vinícius Júnior hoje. Vinícius Júnior hoje perdeu praticamente todos os duelos para o Walker. Teve momentos em que ele tropeçou sozinho com a bola, estava completamente desconectado do jogo, muito mérito de uma marcação leal. Porque na Espanha, marcadores tentam marcar muitas vezes o Vinícius Júnior na porrada, na intimidação, na deslealdade e no antijogo. O Walker hoje deu uma aula para o mundo e para todos os marcadores dos 19 adversários do Real Madrid do Campeonato Espanhol, de como se marcar o Vinícius Júnior. Com respeito, nas regras do jogo, com intensidade. Tá aí. Dá para neutralizar, é a prova. Dá para neutralizar um jogador da qualidade do Vinícius Júnior sem precisar de dedo na cara, provocação, solada, pontapé. O Walker não fez isso nem na ida nem na volta. Trabalho primoroso do Walker. E um cara que jogou essa semifinal por causa da lesão do Ake. Primoroso. Marcação de gente grande. Futebol é isso aí. E isso é futebol bem praticado. Isso é futebol bem jogado. Isso é futebol de primeira prateleira, de alto nível, tá? Não é futebol varziano de dedo na cara, como muitas vezes os caras tentam fazer na Espanha, não. Aula de marcação do Walker. E por falar em marcação, a gente falou aqui como o City foi dominador e fez ao natural os seus gols no primeiro tempo. Acho que hoje o Ancelotti não tomou a melhor decisão. Quando ele chegou ao estádio, eu estava vendo o pré-jogo lá, e aí ele falou com um repórter de uma TV espanhola, assim, ele foi perguntado, né, poxa, o Rüdiger foi tão bem na ida, por que o Militão e não o Rüdiger? E ele disse lá, assim, futebol, às vezes as decisões são ali nos detalhes. Um ou outro detalhe define quem vai jogar, quem não vai jogar. O que eu acho que definiu o tal detalhe a favor do Militão foi a longa titularidade do Militão, o fato dele ser o dono ali da zaga e tudo mais. Mas eu acho que o que o Rüdiger fez no primeiro jogo foi excepcional, anulando o Haaland. Jorge, mas o Haaland hoje também passou em branco no confronto. Mas o Haaland teve chances hoje ainda mais contundentes do que as chances que teve no primeiro jogo no Santiago Bernabéu. E muito do que aconteceu no Bernabéu foi mérito do Rüdiger. Eu acho que hoje era jogo para o Rüdiger começar jogando. O campo muitas vezes mostra de última hora ajustes, encaixes que você precisa levar em consideração e que muitas vezes vão contra a tua ideia de uma temporada inteira. Mas o futebol é dinâmico demais. Os encaixes e desencaixes do futebol, eles acontecem numa velocidade que muitas vezes foge do controle do treinador. O treinador precisa estar atento a isso e aberto à possibilidade de mudança quando essa mudança se impõe. E eu acho que ela tinha se impondo, né? Se imposto, no caso do Rüdiger, no primeiro jogo, para hoje ser mantido, porque o trabalho que fez no Bernabéu com o Haaland deu muito certo, encaixou. Enfim, entrou o Militão e eu acho que o Real Madrid poderia ter ido, talvez, numa formação, naquela mesma formação que o Ancelotti colocou em campo com a saída do Modric no segundo tempo e a entrada do Rüdiger. Rüdiger e Militão na zaga, Alaba na esquerda, Camavinga caindo para o meio campo, talvez um Valverde para reforçar o sistema de marcação e o Rodrigo vindo no segundo tempo. Claro, você vai dizer, caramba, é muito fácil falar.
No último lance, na semana passada, logo após o jogo da ida, eu participei e eu tratei muito dessa possibilidade. Talvez um jogo para você ter o Rodrigo num cenário de segundo tempo. Nem imaginei ali a questão de Rudiger e Militão naquele momento, nem foi um grande debate. O debate era se o Rodrigo começaria jogando ou não. Aliás, vale o registro aqui, o Rodrigo, talvez do trio, tenha sido o mais participativo, o que mais tentou, batalhou. O Benzema estava completamente isolado e o Vini tomou uma aula de marcação do Kyle Walker. Assim, eu acho que é muito mais mérito do Walker do que demérito do Vini. É mérito de um jogador que se dedicou, que fez uma marcação de alto nível, que certamente ao lado do Guardiola estudou muito cada movimento, cada jogada do Vinícius Júnior, cada característica, cada ponto positivo e cada ponto fraco que deveria ser explorado. É estratégia, é futebol de alto nível, gente. Futebol de alto nível é isso aí. Bom, o Real Madrid começa o segundo tempo, tem aquela cobrança de falta que o Ederson defende, faz uma baita defesa, dá uma impressão ali de 5 minutos de uma postura diferente, mas na bola a coisa não mudou. As alterações do Ancelotti surtiram pouco efeito, a situação não se alterou e aí vieram os gols. O gol que na hora apareceu contra do Militão, mas pela súmula, eu estava vendo no site da UEFA aqui, o gol do Akanji aos 31 na cobrança de falta para a área que tem um desvio e mata o Courtois e ali o confronto acaba de vez. E antes, o Courtois tinha feito um milagre numa finalização do Haaland. Ele fez um milagre no primeiro tempo, outro milagre no segundo. Não fosse o Courtois, gente, já tinha acabado muito antes. Tinha acabado esses 4-0 talvez tivessem saído no primeiro tempo se não fosse o Courtois. Eu sei que o Onana vai para a final da Champions. Eu sei disso, e fez uma grande competição o goleiro da Internazionale. Mas ainda assim o Courtois fez uma Champions maior. Acho que nenhum goleiro pegou mais do que o Courtois nessa Champions, e ele já tinha sido monstruoso na Champions passada. É o melhor goleiro do planeta, com confiança, assim, com sobras. Afirmação fácil de se fazer, segura de se fazer. E curioso que quando o Haaland sai, logo depois o Álvares entra e o Álvares faz o 4-0 dos acréscimos numa bola que fatalmente sobraria para o Haaland no posicionamento de centroavante dentro da área. Lamento para o Haaland não ter feito o gol, nem na ida nem na volta, mas teve grandes chances. O Haaland parou no Courtois. Parou no Courtois e no Rudiger no primeiro tempo, até mais do Rudiger no primeiro jogo, até mais do Rudiger do que no Courtois, e hoje parou no Courtois. Porque Militão e Alaba não conseguiram evitar tantas finalizações, tanta participação do Haaland no jogo de hoje. 4-0, gente. Esse time do Guardiola não perde desde o dia 5 de fevereiro. São 23 jogos sem perder. Esse time estava atrás do Arsenal com uma distância de pontos considerável na Premier League, tomou a liderança, pegou, passou e está com o título na mão, numa liga que é muito difícil, e é muito mais difícil você correr atrás de uma distância grande de pontos para ser campeão, e o City teve isso. E na Champions foi o time dos resultados mais impactantes das oitavas, o time das goleadas, o time que enfia 7 no Leipzig nas oitavas, o time que pega o Bayern de Munique e se classifica ao natural, com a vitória por 3-0 no primeiro jogo, e mete um 5-1 na soma dos placares no atual campeão da Champions, no time mais vencedor dessa competição, o time mais acostumado a jogar essa competição. Incrível, incrível o que o City faz. Eu costumo brincar muito com a coisa de camisa, de hierarquia, e eu acho, e eu sempre digo isso, que isso é uma construção. Então, quando você vê o City chegar à sua segunda final em 3 anos, você começa a ver que algo está sendo construído. O Chelsea foi assim, no início dos anos 2000. Chegou numa final, bateu na trave, chegou em outra, ganhou, passou um tempo, chegou em outra, ganhou. E hoje, quando você vê o Chelsea na Champions, você fala, por mais que tenha sido um fiasco essa temporada, mas o respeito é outro. A maneira como o Chelsea é encarado é outro. É um bicampeão europeu. E a gente começa, talvez, a falar isso do Manchester City daqui para frente, com esse trabalho do Guardiola. Porque é o City batendo semifinal de novo, indo para a decisão de novo, e a campanha é muito grande. O que o City fez com Bayern de Munique e Real Madrid é muito pesado. E solidifica um favoritismo diante da final contra a Inter de Milão. Tá evidente, assim. 11 em cada 10 pessoas sabem que nesse momento o City é favorito para a final. Que o City tem todas as condições de ganhar a final. Óbvio que ele vai ter pela frente um time de um sistema defensivo fortíssimo, um time de um grande goleiro que é o Onana, um time que tem um ataque produzindo com o Lautaro Martinez, um time que tem o Lukaku, que hoje não é o titular do ataque, mas entra e muitas vezes muda o panorama dos jogos no segundo tempo. A Inter é osso duro.
A Inter é um adversário chato, cascudo. A Inter pegou Bayern e Barcelona na fase de grupos e não fez feio na fase de grupos. A Inter suportou uma pressão do Porto do Estádio do Dragão que talvez muitos times sucumbiriam àquela pressão. E ela foi madura, valente o suficiente para sair com a vaga. E pegou o Milan, seu grande rival. Obviamente que hoje você percebeu em 180 minutos que existe uma distância de um time para o outro considerável. Mas a Inter fez valer a vantagem de ter um melhor time, fez valer a vantagem do primeiro para o segundo jogo e está na final com muitos méritos. E é um jogo só. Em 90 minutos, um grande trabalho defensivo, uma defesa muito inspirada, muito dedicada, pode fazer a diferença, pode segurar um ataque tão poderoso quanto o do Manchester City. É um jogo só, gente, é uma final de campeonato. Eu acho que se fossem 2 jogos, a Inter teria pouquíssimas chances. Sendo um jogo, eu ainda acho que as chances da Inter não são tão grandes assim, mas elas são maiores, porque é um jogo só, porque é uma final. E o futebol tem tantas variáveis, a gente está há quase um mês dessa decisão, até o dia 10 de junho, pode acontecer bastante coisa. Mas o City é favorito. Isso ninguém vai negar. Ninguém vai brigar com a realidade. O City é o grande favorito e Pep Guardiola está próximo de conseguir, eu acho que um dos seus maiores feitos na carreira. Eu acho que o maior feito da carreira do Guardiola até hoje foi ter realizado o trabalho autoral que realizou no Barcelona. Aquele foi um dos grandes times da história do futebol. E tinha um modelo de jogo com a cara do Guardiola. Ele foi a alma daquilo ali. Agora, do Manchester City, ele está diante de um desafio esportivo. Esquece a questão... Esquece é forte, né? Mas assim, eu sei que tem uma questão financeira que ajuda muito, uma questão econômica, o fato do City conseguir contratar grandes jogadores, ter muito dinheiro, dar as ferramentas que o Guardiola precisa, mas mesmo assim isso não é automático. O Guardiola está aí na 6ª temporada do Manchester City e ainda não ganhou a Champions, e chegou numa final em 2021 e não conseguiu o título, porque ganhar Champions é difícil pra caramba, e ganhar Champions num clube que não tem tradição nessa competição é 2 vezes mais complicado, é 2 vezes mais difícil. O City, os jogos de Champions, o ambiente do Etihad, a gente pode dizer isso que a gente transmite a Champions há muito tempo, o ambiente do Etihad mudou. O clube como um todo, a percepção dele, a ambientação dele, a competição, o hábito de disputar a competição, a maneira como ele encara, ela vai mudando. Vai ficando mais natural, vai ficando menos pesado. E vai virando uma ambição mesmo, que é algo positivo. Um desejo. Gente, não faz muito tempo, os jogos de Champions do City, o clube tinha dificuldade para lotar o estádio da Champions. O clube tinha que chamar o torcedor, mobilizar o torcedor para colocar a Champions em primeiro lugar. Porque tinha semana de jogo importante na Premier League e a torcida do City não estava nem aí para o jogo da Champions e estava pensando na Premier League. Hoje você já viu de novo estádio lotado, mar de bandeirinhas, uma festa incrível, pressão para cima da arbitragem desde o início, torcedor jogando junto, porque o time vai ganhando uma alma de Champions que ele não tinha. Então é mais difícil você chegar nesse ambiente. Pô, você chega no Bayern, e o Guardiola não conseguiu ganhar uma Champions no Bayern, mas você chega no Bayern, pô, a Champions é um objeto de desejo, é um clube que já ganhou essa competição um monte de vezes, está acostumado. Barcelona, mesma coisa. No City é diferente. Então eu acho que depois do tic-tac, depois do Barcelona mágico, o Guardiola está prestes a alcançar o seu maior feito depois desse Barcelona. Ganhar uma Champions pelo Manchester City. Colocar o outro time de Manchester nesse patamar dos campeões europeus. Eu apostaria nisso com firmeza. É o que eu acho que vai acontecer. Agora, tem jogo, gente. O jogo é jogado. A Inter vai viajar para a Turquia, não vai ter WO não. A Inter vai entrar em campo e vai vender caro. Pelo que a gente conhece do time da Inter, vai vender muito caro uma derrota na final para o Manchester City. Dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia, teremos um jogo de 3 títulos de Champions. Uma final com 3 títulos de Liga dos Campeões. Todos da Inter, nenhum do City. Por enquanto, nenhum do City. E aí, o que você achou do amasso do Manchester City para o Real Madrid? Foi amasso mesmo? Era para ser mais? O que você achou da partida do Vinícius? O Vinícius te decepcionou? O Vinícius se escondeu no jogo? Foi mais mérito do Walker, como eu acho que foi? Deixa a sua opinião. O City ganha a final, não tem nem como a Inter disputar.
que você acha que vai dar no dia 10 de junho? Vai deixando aí nos comentários, quero a tua análise também. Se ficou até o final do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações também. Amanhã tem mais vídeo por aqui. Tchau!